Oi, povo de Deus querido, tudo bem com vocês? Cá estamos, para que juntos possamos iniciar nessa sexta-feira o coração restaurado. Restaurar o coração é coisa para todo dia, é coisa para toda hora. Não é coisa só para sexta-feira ou para de vez em quando. Mas na sexta-feira aqui no nosso programa, sempre tem aquele temperinho todo legal. Olha, eu quero começar o programa de hoje com um pedacinho da Palavra de Deus, da primeira leitura que você vai escutar, se você for à missa no final de semana, você vai escutar a leitura do livro do profeta Isaías, lá do capítulo 43, versículo 8. Olha o que diz, eu vou ler para você porque eu quero comentar isso. Diz assim: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Sabe por que eu peguei esse pedacinho aqui? Eu peguei esse pedacinho aqui porque eu acho que muitos de nós temos uma certa tendência a ficar remoendo e relembrando as coisas antigas e, às vezes, só as coisas ruins. Porque, veja, quando ainda são coisas boas, ainda vá lá. Mas quando é coisa ruim, meu Deus do céu. Sabe aquele tipo de pessoa que coloca um chiclete na boca e esse chiclete na boca já faz 3 dias que a pessoa está mascando? Só está a borracha. Não tem gosto, não tem sabor, não tem nada. Mas a pessoa continua lá mastigando. Às vezes a gente faz isso. Às vezes uma pessoa fez uma coisa que nos magoou, nos feriu, nos machucou. E fez, vai fazer o quê? Né? Ao invés da gente se limpar, se curar e seguir em frente, a gente fica ali em volta da machucadura que a pessoa fez, rodando igual um peão, sem sair. E aquela machucadura ali, ela só aumenta e ela só cresce. Primeiro o outro nos machucou, é verdade. Mas depois nós aumentamos essa machucadura cada vez que a gente fica ali se lameando em cima dela. Porque veja, meu irmão, uma coisa é alguém chegar para mim aqui e me furar. Furou, machucou. Eu olho que está machucado. Posso ficar louco da vida com a pessoa que me machucou. Mas uma vez machucado, uma coisa é eu dizer, vou colocar remédio aqui para esse negócio sarar logo, porque tenho mais coisa para fazer na vida. Outra coisa é eu ficar aqui, aí, tá vendo? Machucou, tá todo machucado, tá machucado, fulano machucou. Gente, você sabe quanto que isso aqui vai ficar machucado a mais? Então tem gente que a ferida da machucadura não foi nem tão grande, foi até pequena. Mas como essa pessoa não para de ficar ali, essa machucadura está enorme. Está enorme, e aí a dor é enorme. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, vamos parar com isso? Olha o que o profeta diz. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Sabe, até do que não presta, Deus tira uma coisa boa. Isso eu aprendi na minha vida. Porque não é que só coisas boas surjam na nossa vida.
Às vezes tem coisas desafiadoras, coisas desagradáveis, coisas difíceis, coisas ruins, mas eu tenho uma evidência na minha vida. Mesmo daquilo que não é bom, Deus sempre tira uma coisa boa. E no final, nós todos saímos ganhando. Então, por favor, vamos parar de ficar lambendo as nossas feridas. Essa é uma atitude que os cães, por exemplo, têm uma doença que chama-se lambedura, eu acho. Né? Que o cãozinho fica lambendo a mãozinha dele. Aquilo é uma coisa terrível, porque aquilo vai machucando, magoando e vira uma ferida enorme aquilo ali. Vamos parar de lamber nossas feridas? A gente não precisa, veja bem, negar as feridas. Porque negar seria simplesmente a gente ignorar uma realidade e viver alienado, como se nada tivesse acontecido. Não, não é isso não. O que a gente não pode é ficar rodando igual peru bêbado ali em torno daquelas coisas que as pessoas nos fizeram. Sabe, pessoas nos machucam, é bem verdade. E não só pessoas nos machucam e nos ferem por coisas grandes. Às vezes as pessoas nos machucam, por exemplo, porque não se lembram da gente, porque esquecem da gente, porque às vezes dizem uma frase atravessada, porque às vezes dá uma de ombros com a gente, talvez porque nos ignorem. Não são coisas grandes, pode ser coisas pequenas. Mas aí, essas coisas pequenas, a gente transforma em coisas grandes. Como eu disse, uma feridinha bem pequena, ela pode se transformar numa ferida muito grande na medida em que eu vou arrancando as cascas dela. Cada vez que eu arranco uma casca, ela fere, fica maior. E aí, mais uma casca, eu arranco. Já está o dobro, o triplo. E quando eu penso que não, está uma ferida enorme. E essa ferida foi alguém que nos causou? Não. Ela só causou na gente uma feridinha bem pequena. O resto fomos nós mesmos que fizemos. Ali é. O tempo inteiro. Então, a gente está na quaresma, né, agora. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso, gente. Pelo amor de Deus. Tanta coisa boa na vida. O profeta diz, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Gente, como é que a gente não reconhece as maravilhas do mundo, as maravilhas da vida? Como é que a gente olha o mundo que o sol nasce com o esplendor que ele nasce? E a gente não enxerga. Como é que a gente não é capaz de enxergar o cheiro do eucalipto que está aqui me inebriando? Ó. Se eu tivesse com gripe, isso aqui é eucalipto. Ó. Isso aqui tem um cheiro, ó, que cheiro delicioso. Está vindo para cá o cheiro. Né? Então, gente, como é que a gente ignora isso? Como é que a gente ignora um pôr do sol? Como é que a gente ignora uma água bem friazinha, bem geladinha quando a gente está com sede? Como é que a gente ignora membros de nossa família que são tudo na nossa vida? Não dá para ignorar. Vou contar para vocês uma historinha bem bacana que esses dias um pai me contou lá no Santa Cabeça. Ele foi falar comigo porque ele estava muito preocupado, porque ele teve um sonho. Ele tem um filho de, acho que 5, 6 anos, mais ou menos. Ele teve um sonho que o filho dele estava morto. Ele sonhou que ele acordava de noite e ia até o quarto do filho, e quando ele chegava no quarto do filho, o filho estava morto, não respirava sobre a cama. E aí, ele acordou do sonho assim, e disse, padre, foi um sonho tão real que eu saí correndo para o quarto do meu filho.
eu tinha quase certeza que eu ia chegar lá e ia encontrar o meu filho morto. E quando eu cheguei, meu filho estava vivo, dormindo, lá deitadinho no quarto dele. E então eu cheguei e abracei o meu filho. E naquele momento foi para mim um dos melhores momentos da minha vida. E o meu filho se meio que acordou, meio que continuou dormindo e falou assim: pai, vai dormir, eu te amo também. E o pai riu, disse: tá bom, filho, eu vou dormir, porque eu te amo também. Mas naquele dia, aquele pai entendeu o quanto era bom, o quanto era gostoso, o quanto era agradável ele ter um filho dormindo no quarto ao lado, amparado, protegido. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente vive uma vida toda com o filho no quarto ao lado. Nem percebe. Nem percebe. O filho dorme, o filho acorda e a gente não vê. É tão triste isso. Então, acredite que Deus faz novas todas as coisas na sua vida a partir de hoje, para que sua vida tenha luz, brilho e significado. Tá bom? Bem, começamos, né, o nosso programa. Quer participar do nosso programa? Se quiser, já sabe. Acho que você já até decorou esse telefone, né? 0300 210 1210. Também, se não decorou, é a coisa do mundo mais fácil que tem, né? 0300 2. Aí vem 10 12 10. Só não decora quem não quer. Até eu que não decoro o número, já decorei. Agora, você também tem uma outra opção de participar do programa, que é via WhatsApp. Aí a gente põe o seu WhatsApp aqui na tela da televisão e passa o seu WhatsApp aqui. O nosso WhatsApp é 12 9 9707 4730. Não é facinho? É facinho demais. E a gente ainda tem o nosso Instagram, porque nós também somos filhos de Deus, viu? Nós somos chique. Pensa o quê? Olha nosso Instagram aí. Olha que belezinha, estamos com 72 mil seguidores, 400 lá vai pedrada, né? Então você faz favor de seguir a gente aí também, porque o povo escreve um bocado de coisa aí. Eu vou ver só quando eu vou em casa, ou aqui que eu vou... Olha que belezinha. Gente, olha... Eu tô lendo a revistinha, aqui dos Devotos Mirins. É que eu gosto, gente. Você sabe que tem uma senhora, ela e a filha são maravilhosas. Ela agora leva para mim revistinha de palavras cruzadas e leva marmitinha para eu comer na segunda-feira. Você vê que belezinha que é. Ó, beijo, viu? Olha aqui. Miguel Messias, eu acho. Olá, Padre Pedro, sua bênção. Eu sou Miguel de Córrego Fundo, Minas Gerais, e peço oração pela minha família. Sou muito seu fã e acompanho o seu programa. Manda um abraço para mim, que Nossa Senhora de Santa Cabeça te ilumine e te proteja sempre. Prontinho, Miguel. Já mandei, viu? Um alôzinho aí para você. Deia Márcia, querido Padre Pedro, sua bênção, sou de Salvador, quero agradecer sua presença na minha casa às sextas. Quanta sabedoria! Ô, mulher de Deus, não me lembre de Salvador, não. Você me lembra de Salvador, eu me lembro de acarajé. Mas eu estou com vontade de comer um acarajé, que você não faz ideia. Acho que tem para mais de 10 anos que eu não como acarajé. Qualquer hora dessa eu vou fazer uma loucura, vai ser obrigado a pegar um avião aqui para ir comer um acarajé em Salvador. Esses dias, acho que tem uns 3, 4 anos, fui comer um acarajé por aqui na região, aí me mandaram um acarajézinho assim, dentro de um prato, sabe? O negócio tudo aberto.
negócio tudo esquisito. Eu olhei aquilo e disse, mas isso não é acarajé, não. Ah, não tinha gosto de acarajé, não tinha forma de acarajé, não tinha nada de acarajé. Não tinha nem o azeitinho do acarajé. Aí a gente fica escutando esse povo da Bahia, dá uma vontade de comer um acarajé. Ai, ai. Eu e minha tia Serafina já estamos ansiosas aguardando o início do programa. É a Graciela e Serafina de Boituva, São Paulo. E assim vai, ó. Temos ali um tanto de gente. Então vocês continuem escrevendo aí no nosso Instagram, que a gente fica muito contente e muito feliz, tá bom? Já vamos para o intervalo. Hoje temos um bocado de cartinha aqui, viu? Então, de acordo com o tempo, a gente vai lendo, mas já está na hora do intervalo. 2 minutinhos a gente volta, viu? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Você viu como é que foi ligeirinho? Foi, né? Então, vai ligar ou não vai ligar? Porque, ó, eu já tenho 2 Marias aqui que ligaram. Se você não ligar, eu não falo com você. Se eu não falar com você, vou ficar aqui tão esquisito, só eu falando. Então liga 0300 210 1210, a gente vai conversando devagarinho. Ó, eu tenho 2 Marias. Primeiro eu vou falar com a Maria Helena, tá? Depois eu vou falar com a outra Maria. Agora eu vou falar com a Maria Helena. Alô, Maria Helena? Maria Helena? Ô, Maria Helena, você tá aí, filha? Alô, Padre Pedro. Alô. Você tá boazinha, filha? Tô. Meu Deus. É eu, filha. Eu mesmo falando com você. E aí, Maria Helena, o que é que você tem para me contar? Conta aí. Maria Helena. Maria Helena. Padre Pedro, diga. Eu tenho 3 filhos. Sim. 2 estão muito doentes. Oi, Padre Pedro, estou falando. Pode falar. Então, eu quero pedir a cura dos meus filhos para o senhor colocar o nome deles lá no Santuário Santa Cabeça. Sim. Qual é o nome deles? Sim. É Ricardo Fernandes Ribeirão, fazendo hemodiálise. Sim. E o outro é Antônio Ribeirão. Sim. Prontinho. Anotei aqui para a gente apresentar para Nossa Senhora e pedir de fato a cura para os seus filhos. Ô Maria Helena, você sabe que quando uma mãe pede em oração a Deus pelos seus filhos, essa oração tem muita força, tem muito poder. Então nós vamos nos unir a você nessa oração, para que verdadeiramente Deus Nosso Senhor possa fazer o milagre em sua vida e a senhora possa vir testemunhar aqui esses milagres, tá bom? Então, olha, obrigado pela sua ligação. Conte sim com as nossas orações. Eu vou levar o nominho dele. Eu até vou separar aqui para poder, depois eu escrever aqui e levar para lá para os pés de Nossa Senhora. Mas fique tranquila, porque nós estaremos juntos com você, rezando pelos seus filhos. Tá bom, minha querida? Deus te abençoe muito, viu? E olha, se você quiser fazer como Maria Helena, você liga para a gente. 0300 210 1210, porque agora eu vou atender outra Maria, que é Maria Inês. Alô, Maria Inês? Maria Inês? Ó, tô lá na televisão. Alô, Padre Pedro? Você tá me escutando? Alô? Você tá me escutando na televisão, né? Alô, Padre Pedro? Oi, mulher, eu tô aqui. Alô? Alô? Você tá me ouvindo?
Ô, criatura. Estou escutando, sim, pode falar. Ó, escute pelo telefone. Escute pelo telefone, criatura de Deus. Esquece a televisão. Esquece a televisão. Abençoe, Padre Pedro. Deus abençoe você, filha de Deus. E aí, ô Maria Inês, o que você tem para me contar? Conta aí. Ô, Padre Pedro. Oi. Padre Pedro. Conta. Ô, Padre Pedro. Fala, mulher. O senhor está escutando, Padre Pedro? Totalmente. Alô, Padre Pedro. Alô? Alô, mulher, eu tô te ouvindo. Me conta tudo que você tem que me contar. Ai, Jesus amado, que novela. Ô, Marinês. Marinês. Fala, criatura. Tô longe, Padre Pedro. Tô longe da TV. Pronto, vamos conversar então agora. Tá me escutando direitinho, né? Eu tô escutando o telefone, pode falar. Pronto, é você que tem que falar comigo. Agora me conta o que você tem para me dizer. Ai, Jesus amado. Ô, Marinês, não vai sair nada dessa conversa, não, né? Ai, Jesus amado. Ô, gente, ó, quando vocês telefonar para cá, deixa eu explicar o que é que acontece. É assim, existe um tempo entre o que eu falo aqui, o que a pessoa escuta no telefone, que é imediatamente, e o que sai na televisão. Por quê? Porque a minha voz sobe no satélite, do satélite desce para a televisão. Então, esse tempo de subida e descida é diferente do tempo do telefone, que é direto. Então, se a pessoa está me ouvindo pela televisão e não pelo telefone, o que é que acontece? Vai ficar sempre atrasada, assim que nem estava, né? Fica atrasado. Então, quando você telefonar para cá, na hora que eu atender, ó, você chispa para longe da televisão e fica falando comigo quietinha lá e conversa comigo. Porque senão dá esses problemas e a gente não... né? Tá bom? Vamos para o WhatsApp então, que me disseram que tem um WhatsApp aqui. Tem mesmo, olha. Boa noite, Padre Pedro. Sua bênção. Peço uma oração para mim, pois estou passando por uma situação muito difícil na minha vida. Meu marido foi todos os dias para o carnaval e só chegava em casa ao amanhecer. Tivemos uma discussão e ele saiu de casa. Não esperava por isso. Estou desesperada desde então. O que eu faço? Me ajude, por favor. Ô, minha filha, você devia ter engatinhado atrás do marido e ido com ele para ver para onde é que ele ia. Por que você deixou seu marido sozinho no carnaval? Por que você não foi com ele, criatura? Acompanha, vê o que é que ele está fazendo, vai lá. Vê, adiantou brigar? Adiantou nada, só deu ruim para todo mundo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Falar aqui. A briga, ela começa errado no começo. Por quê? Porque a briga, a gente deseja chegar a um ponto final. E que a gente acharia que poderia ser um ponto final positivo. Mas quando o ponto inicial é a briga, não tem como no fim dar bom. Por quê? Porque já começa ruim. E o meio piora, porque a briga tem esse movimento aqui, né? E aí quando chega no fim, só dá coisa ruim. Entenda uma coisa, se briga resolvesse a situação, a gente resolveria tudo rapidamente. Briga só serve para ela esfarelar a relação. Só serve para a gente poder jogar pedras em cima
do que já é muito pedregoso. Briga nos tira de nossa consciência, nos tira da nossa naturalidade. Briga nos coloca num estado emocional de descontrole. Briga pode nos levar a coisas que a gente jamais imaginou que a gente fosse capaz de fazer. Briga pode tornar uma pessoa pacífica, tranquila e sossegada numa assassina. Porque numa hora intempestiva qualquer, ela pega uma arma qualquer e mata outra pessoa. Então, briga não serve. Não serve. Se você tem qualquer tipo de situação, na sua casa sobretudo, que você precisa resolver, a primeira coisa a fazer é dialogar. Mas o diálogo, ele não é um monólogo entre duas pessoas, aonde uma tem um monólogo pronto e a outra tem um monólogo pronto. E cada um tem o seu monólogo. Isso não é diálogo. Diálogo é, eu falo algo para alguém, esse alguém para com tranquilidade e me ouve. E esse alguém que me ouve, tendo me ouvido, procura fazer a devolutiva do que ela ouviu para a minha pessoa. Entendeu? Isso é dialogar. Agora, infelizmente, acontece que muitos de nós, quando vamos dialogar, enquanto o outro está falando, eu estou pensando no que eu vou dizer à pessoa. Eu não estou dando a minha consciência, ao meu ser, ao meu eu intelectual, à minha sensibilidade, eu não estou dando condições de ouvir o que a pessoa está me dizendo. Então, às vezes, a gente é obrigado a dizer a outra pessoa, escuta, você não está me ouvindo? Porque eu estou te dizendo uma coisa e você está me fazendo uma devolutiva de outra coisa. Sabe, muitas vezes quando o atendimento é complexo, porque repara, às vezes a gente vai atender uma pessoa e é muito complexa a situação da pessoa. Eu às vezes costumo fazer isso. Quando eu ouvir bem a pessoa, eu digo, deixa ver se eu te entendi. O que você me disse foi, e aí eu meio que resumo o que a pessoa disse. E aí eu digo, é isso mesmo que eu entendi? Por quê? Porque às vezes é tão complexo que eu posso não ter entendido adequadamente. E aí a devolutiva que eu vou fazer para a pessoa pode sair inadequada. Mas isso, meu irmão, serve para marido e mulher, para pais e filhos. Você veja, a maioria dos pais não escutam os filhos e a maioria dos filhos não escutam os pais. Não ouve. Infelizmente, fica gritando um aqui, fica gritando outro lá. Isso serve para quê? Não serve para nada, gente. Um marido e uma esposa que não é capaz de se sentar para os dois conversarem alguma coisa que é do interesse dos dois, como é que essas duas pessoas vão criar um filho? Entendeu? Não, porque sou eu que tenho razão, sou eu que já começo brigando porque eu tenho razão. Perdeu a razão na hora que começou a brigar. Se você tem razão, você não precisa brigar. Por quê? Porque você tem razão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, olha, de verdade, mais do que afirmar, pergunte. Pergunte. Não, porque você fez isso, aquilo, outro. Mais do que afirmar, diga, fulano, sobre tal coisa, o que é que você viveu? O que é que você fez? Pergunte. Dê ao outro, mesmo que você já saiba a resposta, dê ao outro a oportunidade do outro se dizer do ponto de vista dele. Porque talvez, para ele, o que ele viveu seja muito diferente daquilo que você soube que ele viveu.
Esses dias atrás, faz pouco tempo, menos de um mês, eu atendi uma mãe. Meu Deus, como ela estava entristecida, mas tão entristecida. E ela foi lá, ela foi me pedir para eu falar com o filho dela, né? Porque ela achou que ela tinha feito para o filho alguma coisa que ela ia perder o filho dela, assim, o amor do filho dela. Que o filho gostava muito dela, ela gostava muito do filho. Mas, segundo ela, o que tinham dito a ela, que o filho tinha feito alguma coisa muito grave e que ela ficou tão decepcionada com o filho que no meio dos colegas, no meio de todo mundo, ela foi lá e arrastou o filho para dentro de casa e xingou o filho e brigou com o filho. E quando ela terminou de fazer tudo isso, o filho só olhou para ela com os olhos cheios de lágrima e disse assim: mãe, a senhora pode fazer o que a senhora quiser comigo, porque a senhora tem crédito comigo. A senhora tem crédito comigo. A senhora me carregou 9 meses na sua barriga, a senhora me amamentou por 2 anos, a senhora me deu banho, a senhora me deu comida, a senhora me fez tudo na vida que eu sou até hoje. A senhora tem crédito na minha vida. Então a senhora pode fazer quantas vezes for o que a senhora fez hoje. Mas eu só quero que a senhora saiba de uma coisa. Disso que a senhora me acusa, eu sou inocente. Porque eu não fiz absolutamente nada disso que a senhora está dizendo que eu fiz. Então, a senhora está sendo injusta comigo. Mas não tem problema, a senhora tem crédito comigo. Ele enxugou as lágrimas, saiu e voltou para a rua para brincar com os colegas dele. E quando chegou na rua, a mãe dizendo, ela na janela olhando o menino na rua, os colegas dele tirando sarro da cara dele, dizendo para ele assim, sua mãe veio aqui, pegou você não sei o quê. Ele repetiu para os colegas dele a mesma coisa. Minha mãe tem crédito comigo. Minha mãe pode fazer o que ela quiser, quantas vezes ela quiser. E ainda assim eu tenho crédito. Ela tem crédito comigo. E depois, quer saber? Eu sou inocente. Então, não tem problema nenhum. Você entende? Você percebe a situação? Né? Então, muitas vezes, numa briga, numa discussão, a gente perde a razão. Escuta um comentário que uma criatura qualquer fez, acredita no comentário da pessoa, vai lá, arregaça com o filho, com o marido, seja com quem for, sem saber. Ela podia ter chamado o filho e dizer assim, filho, me conta uma coisa, o que é que aconteceu com tal coisa? O filho ia dizer. Ou seja, nada disso tinha sido problema. Aquela mãe perdeu um crédito. Ela ainda tem muitos créditos com o filho, mas um crédito daquele ele gastou. E ela gastou tanto que ela estava no chão. Ela estava esvaziada, como se a bateria do celular tivesse no fim, porque ela estava desgastada. Então, meu amigo, minha amiga querida, vamos parar de brigar? Vamos, para. Pelo amor de Deus, porque tanta brigaiada, gente. E depois, brigar dá uma canseira, gente. A canseira é muito desgastante. Brigar para quê? Né? Já que não resolve, melhor ficar tranquilo. Bebe um chazinho. Isso aqui é água, não é chá não, tá? Mas bebe um chazinho, conversa, que você vai ver que a coisa vai ficar bem melhor. Tá bom? Ô, diretora, já? Misericórdia, parece que o negócio aqui agora vai até mais ligeiro. Mas é rapidinho, a gente volta já já, tá? Muito bem. Já vamos para a ligação direta. E olha, eu tenho um nome aqui, mas tão diferente, meu Deus do céu. Olha, diretora, que chique, os nomes agora estão aparecendo para mim aqui. Gente, nossa, essa diretora está ficando chique, viu? É a tecnologia, um nome diferente, eu nunca ouvi esse nome. Aranita.
Alô, Aranita. Alô, Padre Pedro. Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem, graças a Deus, com o senhor. Tudo em paz. O seu nome é lindo e eu nunca conheci uma pessoa chamada Aranita. É Aranita Teixeira Varela. Olha que beleza. E aí, Aranita querida, o que é que você tem para me contar? A segunda Conta aí. vez que eu falo com o senhor Sim, é para pedir oração para mim e minha família. sim. Para filho, neto e bisneto. Pronto. Tem 5 filhos, 11 Sim. bisnetos e 11 netos e 10 bisnetos. Olha que maravilha, gente. Verdade. Uma família grande, né? Eu estou com 95 anos. É mesmo? Assisto o programa do senhor toda sexta-feira. Gente, que Toda orgulho. sexta-feira eu assisto o programa. Oh, coisa boa. Muito obrigado. Que honra. Eu Pode sou falar. de Confins, Minas Gerais. Como que é? Confins, Minas Gerais. Ah, em Confins. É Confins é uma cidade bacana, né? perto do aeroporto de Confins. Sim, sim, sim. E já faço a doação do padroeiro. Oh, que coisa boa. Ô, Aranita, muito obrigado, viu, minha querida? Vamos rezar pela sua família, sim. É tão bom, é tão gostoso quando a gente tem uma família grande assim, que a gente possa rezar, possa agradecer a Deus e possa entregar a Nossa Senhora uma família tão bonita como a sua. Então, conte sim com as nossas orações, tá bom? Um abraço bem grande para você, tá bom? Muito bem, agora nós vamos atender mais um telefonema, né? Porque já está esperando pela gente. E eu vou atender agora a Alzira. Alô, Alzira! Alô, Padre Pedro. Boa noite, minha querida. Boa noite. Estou muito feliz que eu fui atendida, viu? Oh, felicidade minha também poder falar com você. Ah, que bom. Estou muito feliz mesmo, viu? Muito obrigado, viu? De todo o meu coração. E aí, ô Alzira, o que é que você tem para me contar? Conta aí. Ah, eu quero uma bênção para minha família, né? Que é para mim, Alzira, para minha filha Andréia, Sim. para meu filho André, para minha neta Raira Vitória, meu neto Breno, o pai dele Senito, para Iraci, a mulher dele, a mãe do Breno, e para minhas 2 bisnetinhas, Maria Catarina e Maria Lívia. Que belezinha, gente. Nasceu esse ano a minha bisnetinha segunda. Que legal. Prontinho, Alzira. Tá feito, tá anotado. Então, e outra coisa que eu ia falar, Padre Pedro, é que hoje Marília está fazendo aniversário. Ah! A minha cidade. Que coisa maravilhosa. Olha, que Deus abençoe todos os habitantes da cidade de Marília. Amém, amém. Que seja, continue sendo, né, uma cidade abençoada, uma cidade boa de se viver, né? Marília é uma cidade grande, né, Alzira? É grande. É uma cidade grande. É uma cidade grande. Que bom, graças a Deus. Obrigado, viu, Alzira querida? Deus te abençoe muito, 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 viu? Amém, Padre Pedro. O senhor também, viu? Que Deus abençoe o senhor. Amém, minha querida. Oh, cada habitante aí de Marília, as bênçãos de Deus para vocês, viu? Parabéns pela bonita cidade que vocês têm e parabéns pela maravilha de povo de Deus que vocês são. Continue transformando o mundo e transformando a cidade de Marília sempre numa cidade melhor, melhor, melhor. Tá bom? Vamos então para o nosso WhatsApp. Aqui. Olá, Padre Pedro, boa noite. Gostaria de lhe pedir um conselho. Minha mãe convive hoje com o marido que lhe traiu há anos atrás. Ela, na época, soube e terminou, mas voltou depois de 9 anos. Ele não respeita ela, xinga
e muito mais. Já conversei com ela sobre tudo isso, mas ela gosta dele e não consegue terminar esse relacionamento tóxico e vem respingando em mim, na minha família. Eu moro perto dela com meus filhos e marido. Estou ficando de cabeça cheia. Penso até em mudar de cidade, porque tudo isso está me deixando mal. Minha querida, eu vou te dizer uma coisa. Pessoas abusivas precisam encontrar gente à altura. Sabe o que você como filha deve fazer, já que sua mãe é apaixonada pelo seu pai e ninguém pode culpá-la por isso? Você tem que ter a coragem de chegar para o seu pai e dizer para ele assim: pai, é o seguinte, o senhor não vai xingar mais a minha mãe, o senhor não vai mais esculhambar com a minha mãe, o senhor não vai fazer mais nada disso que o senhor está fazendo com a minha mãe, está ouvindo? Não adianta o senhor ficar bravinho, não adianta o senhor fazer nada, porque eu sou sua filha e eu sou filha da minha mãe. Então o senhor toma cuidado, porque senão eu vou denunciar o senhor, viu? E não adianta o senhor querer ficar não sei o que, o senhor está errado. O filho precisa ter a coragem de muitas vezes corrigir o pai quando o pai está errado, quando a mãe está errada. Não é para ferir, não é para machucar, não é para nada. Mas não é possível que um homem fique ferindo todo mundo e ninguém tome providência. Eu entendo que você possa dizer assim: ah, Padre Pedro, é porque o senhor não sabe o pai que eu tenho. Ele é bravo, ele é isso, é aquilo. Aqui, meu filho, quanto mais bravo é o pai, mais inseguro ele é. Pai que não é bravo, não é inseguro. A braveza, a violência, a coisa, etc e tal, é tudo insegurança. Quando você chegar junto, ele amolece. É só você ser firme. Então, você precisa fazer alguma coisa pela sua mãe. E no final das contas, até pelo seu próprio pai. Mas eu vou dizer uma palavrinha para o seu pai, vai que ele esteja escutando esse programa, né? O senhor acha bonito isso? Onde está a sua hombridade? O senhor acha que ser homem é uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, o senhor já perdeu sua dignidade quando traiu sua esposa lá atrás. E agora, o senhor trata a sua esposa do jeito que está tratando. O senhor está pensando que o senhor é quem, hein? E o senhor acha que o senhor é imortal? Que o senhor não tem contas a acertar com Deus, nem com sua família, nem com ninguém? Aqui, meu senhor, dizer uma coisa para o senhor. Se eu fosse padre na sua cidade e eu fosse seu vizinho, uma hora dessa, eu estava indo levar bombons para o senhor na cadeia. Porque eu mesmo já tinha denunciado o senhor. Não é certo o que o senhor está fazendo, sabia? Não é certo. O senhor está cometendo crime. Sabe o que é crime? O senhor já cometeu o crime lá atrás de traição da sua esposa. Agora, está cometendo um crime atrás do outro toda vez que está desqualificando sua esposa. O senhor está pensando o quê? O senhor não tem vergonha disso não, meu senhor? Pelo amor de Deus. Agora me diga uma coisa, meu senhor. Para que isso? Aonde é que está essa insegurança toda sua? Porque quem vive fazendo isso é porque é uma pessoa profundamente insegura. Quem é seguro de si, quem está bem consigo, não faz esse tipo de coisa. O senhor está perdendo uma oportunidade tão grande de se deixar amar pela sua esposa, de viver o amor, de ser cuidado. E veja, sua esposa lhe ama. Lhe ama. Mas vou falar uma coisa para o senhor, viu? Tudo nessa vida tem limite, viu? Não pense que o amor é de ferro ou de aço, não. O amor também é de cristal.
E quando ele quebra e se espedaça no chão, já era, filho. Aí eu quero saber o que é que o senhor vai fazer no fim de sua vida, sozinho e largado lá as traças. Aí você vai querer que sua filha venha cuidar de você? Você vai querer que sua mulher venha cuidar de você? É isso? Ah, pelo amor de Deus. E depois, meu senhor, pense bem. O senhor não é feliz, né? Não é. Eu tenho certeza absoluta que o senhor é um homem infeliz. Porque uma pessoa feliz não faz o que o senhor está fazendo com sua esposa, com sua família. Então, se o senhor quer um pouquinho de felicidade que seja, muda de vida. Muda, mas muda de vida. Mude por você, mude por sua família, por sua esposa. Mude pelo ambiente, o senhor ainda vai ficar doente com isso. Vai adoecer a sua esposa. Veja, sua filha quer ir embora. Isso está fazendo ela ficar mal. O senhor vai ficar sozinho aí. E outra, se o senhor continuar fazendo o que está fazendo com sua esposa vai adoecer gravemente, que ela não vai dar conta disso. E aí eu quero é ver o que é que o senhor vai fazer de sua vida. Estou dizendo tudo isso para o senhor, para o seu bem, viu? Para o seu bem. Não fica bravo comigo, não. E eu também não estou bravo com o senhor. Eu tenho pena. É muito ruim a gente ter pena das pessoas, né? Mas nesse caso eu tenho pena mesmo. Muita pena. Porque é uma lástima que uma pessoa como o senhor, que podia viver feliz, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus por ter uma pessoa que ame o senhor, apesar de tudo que o senhor já fez para ela, o senhor está vivendo a vida que está. E sendo infeliz. Mas o senhor é quem sabe, viu? No final das contas, é o senhor quem tem que tomar as necessárias decisões. Tá bom? Ai, diretora, bora pra frente, filha. Nós vamos fazer o que agora? Será que a diretora está falando comigo? Tá, diretora? Eu acho que a diretora está falando comigo, eu não estou ouvindo. Ah, é telefone? É, ela está falando e eu não estou escutando. Olha, diretora, agora você vai precisar escrever tudinho ali para eu poder saber as horas do negócio, viu? Ó, eu vou atender o telefonema, vocês vão me instruindo aí na hora que der o tempo, viu? Que eu estou aqui sem a voz da minha diretora. Vou conversar agora com Carlos Eduardo. Alô, Carlos Eduardo. Alô, Padre Pedro, é a mãe dele. Ah, é a mãe dele? E como é o nome da senhora? É Benedita, ele fez uma surpresa para mim. É mesmo? Eu tô super contente. Puxa vida. Ele que falou, coisa. mãe, pega o telefone agora, escuta aí um pouco. Olha que surpresa ótima. É aqui de Franco da Rocha. Puxa vida. Muito obrigado. Obrigado ao Carlos Eduardo que fez essa bonita surpresa para a sua mamãe. Que coisa boa. Porque, sabe por quê, Padre Pedro? Sim. Porque eu ando meio triste. É. Porque eu fui atacada por um cachorro, um pitbull, vizinho aqui da minha casa. Jesus amado. E eu fiquei internada. Sim. Faz um ano que eu tô sofrendo demais. Oh, meu Deus do céu. Sabe? E ele tá muito chateado com isso. Ele falou, não, eu assisto o senhor toda sexta-feira. Sim. E eu tô com um problema porque ele arrancou uma parte do meu rosto, o cachorro. Oh, minha Nossa Senhora. Oh, Jesus. Eu estou sofrendo muito, sabe? Sim. Eu estou tratando com neuro. Sim. Nossa, eu fiquei com o rosto assim meio com problema, sabe? Sim. Boca torta, nariz torto. Oh, meu Deus do céu. Oh, minha querida. Olha, a primeira coisa de tudo, eu quero muito agradecer a Deus. Porque se a gente aqui pode
levar um pouquinho de alegria para você, que seja um pouquinho, para a gente já é uma dádiva de Deus. Puxa vida, que bom que você falar com a gente lhe ajudou a você se elevar um pouquinho. Meu Deus, que bênção de Deus! E olha, vou fazer o seguinte, eu me comprometo em rezar a Deus por você, daqui para frente. Daqui para frente. Porque eu imagino o que você está sofrendo, imagino o que você já sofreu, imagino como é difícil lidar com tudo isso, né? Por favor, conte com as minhas orações. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Conte com as minhas orações. E você, já é para acabar, né, meu filho? Tá bom, eu vou acabar. E olha, você que tem um cachorro, guarda ele direitinho. Não deixe ele solto para fazer uma coisa dessa. Tá bom? Nós vamos para o intervalo, que eu acho que nós já estamos estourando, foi tudo. Mas a gente volta já já, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Tanta coisa, né, gente? Meu Deus do céu. Eu tive que ir para o intervalo rapidinho com aquele telefonema daquela senhora, mas eu fiquei pensando na minha cabeça, né, a estrutura de uma pessoa que de repente, por conta de um cachorro, tem que mudar a sua vida inteira, sua aparência. Meu Deus do céu, você que tem o seu bichinho de estimação, por favor, deixa ele sempre guardadinho, porque senão, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos atender um outro telefonema que já está ali esperando pela gente, e aqui a gente não gosta de deixar o povo esperando, né? Vamos falar com Camila Ribeiro. Alô, Camila! Oi, Padre Pedro, boa noite. É Carmita. Ah, é Carmita? É. Meu E agora Deus! deixa eu atender uma com o nome da minha irmã, Aramita. É mesmo? É. Carmita! Eita, A coisa sua bênção, bonita. Padre Pedro. Deus Meu te coração tem abençoe. que ir quase saindo na boca. É mesmo? É. Mas por que, Carmita? Me Porque conta. eu sou apaixonada com esse programa do senhor, com o senhor e tudo. Ai, Carmita. Eu quero que o senhor reza para minha família toda na cabeça. Já fui na Santa Cabeça, já conheci o senhor. Vou voltar agora dia 17, vim daí dia 1º, estou voltando dia 17 e vou no Santa Cabeça de novo. Oh, coisa boa. Aqui, eu não vou estender muito não, mas estou ligando se eu rezo para minha família. Tá. E para dar os parabéns do dia... É 5, né? É amanhã. É amanhã ou é esse domingo? O aniversário? Meu? É. É amanhã. Ah, eu falei, eu vou dar os parabéns que até agora ninguém lembrou. É. Eu fui aí há uns 2 anos atrás, levei um joguinho de toalha com o nome do senhor. Sim. E fiquei aí, deu um chuvão. Foi mesmo. É, vou voltar aí de novo. Tá bom, minha querida. Ô, Padre Pedro, vou falar rapidinho. As palavras que o senhor fala, parece que o senhor fala para todo mundo que está assistindo. É muito, muito bom mesmo. Eu paro tudo que eu estiver fazendo, estou aqui sentadinha no sofá assistindo o Padre Pedro. Padre Pedro e Padre Camilo na quinta-feira não falta. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, é o senhor de Deus, senhor Ney, para ficar dando essas palavras lindas pra gente. Nossa, o senhor é a bênção de Deus na terra aqui. Obrigado, minha querida. Assim, do fundo do meu coração te agradeço, mas te agradeço muito, 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 muito. Tá bem? Ai, Carmita do céu. Eu aqui sossegado, achando que ninguém ia lembrar do aniversário. Carmita lembrou. A diretora, esse já é o último bloco, diretora? Ah, bom, pelo amor de Deus, né? Porque eu pensei assim, mas será que já é? Porque se fosse... Olha, eu não falei do meu site ainda que tem uma novidade lá. Eu disse, gente, põe para ver. Eu disse assim, gente, eu tenho que falar de um livrinho lindo que eu
que eu lancei, está lá no site agora. Ó, esse, A Vida Sem Rima Nem Verso. É um livro primoroso, porque ele não tem quase texto, é só imagens, só imagens. Então, é um livro baratíssimo, né? Porque ele não custa quase nada, uns realzinhos de nada, mas é um livro gostoso, porque é um livro que eu falo daquela imagem. E eu usei, a grande maioria das imagens são imagens de animais, de bicho, né? Então, por exemplo, tem uma imagem lá de um bicho com a cara enferrujada. E o único texto que tem escrito é assim: emburrado, nada mais. Porque muitas vezes tudo que a gente precisa na vida é dizer: eu estou emburrado, acabou, nada mais. Não precisa ficar explicando as coisas, né? Então esse livro é um livro é um livro digital, né? Então você vê ele no celular, então as imagens são lindas e ele foi feito do tamanho da tela do celular, né? Então cada página é uma coisa. Então se você quiser, tá aí. Depois tem os outros aí também, se você quiser, pode ir lá. Tem o curso As Descobertas de Quem Deus Me Criou. E assim vai. Fiz minha propaganda que tem que fazer, porque senão você não sabe, pensa que eu só apresento programa. Não, eu também escrevo, viu? E modéstia à parte, eu escrevo direitinho, viu? Bora pra frente, diretora. Vamos fazer o que agora, pelo amor de Deus? Vamos pro WhatsApp então, diretora. Padre, tem 1 ano e 4 meses que meu marido faleceu com leucemia aguda mieloide. Ainda não aceitei. Fiquei muito revoltada com Deus. Nós éramos muito felizes. Ele me chamava de minha flor. Dizia não esquecer de mim um só minuto. Nós passeávamos muito. Hoje vivo muito triste. Moro sozinha. Me ajude, Padre Pedro, por favor. Nós rezávamos o terço com o Padre Antônio Maria. Eu continuo chamando ele para a gente rezar o terço juntos. Estou fazendo errado? Não está não, minha filha. Oxente, fazendo errado como? Se você reza o terço aqui, ele reza o terço no céu junto com você. Quem diz que está errado não. Pode chamar ele para rezar com tranquilidade. Olha, ela não pôs o nome não, né? Olha, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que há 2 semanas atrás, se não me engano, eu fiz no Chaco Padre Pedro, que é o meu canal no YouTube, eu fiz 3 programas sobre a morte, e o primeiro programa exatamente é esse daqui, é preciso ressignificar a vida, 128. É preciso ressignificar a vida. Nesse programa, eu falei assim: qual é o maior problema quando a gente perde uma pessoa muito querida, mas muito, muito querida, assim como você perdeu? Qual é o problema? O problema é o seguinte: não é que a gente não aceite a morte da pessoa. Lá no programa eu explico isso direitinho. É que a gente não sabe o que fazer da nossa vida sem aquela pessoa. Então, o problema não é a pessoa ter morrido. O problema é a gente não saber como continuar vivendo. Por quê? Porque a nossa vida inteira estava entremeada, entrelaçada com aquela pessoa que a gente amava tanto e que ela nos amava tanto. E o que é que a morte faz? A morte desentrelaça essa vida carnal, essa vida experiencial e mantém apenas os laços da alma. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa ressignificar a vida. Por quê? Porque não é igual, não dá para manter com essa pessoa que faleceu a mesma relação que tinha antes. E também não dá para a gente viver na Terra a mesma vida que a gente vivia antes. É necessário ressignificar, ou seja, dar um outro significado à vida de quem ficou.
Então, aí se você quer, aqui não dá para falar tudo, é 15 minutos que eu falo lá só disso, né? Então, assista lá, que lá tem direitinho o que fazer para ressignificar essa vida, né? Porque é muito necessário. Uma coisa eu posso te dizer, minha filha, como eu te entendo, como eu te compreendo, e não pense que é bobeira o que você está sentindo, que é pecado o que você está sentindo, que você não podia sentir o que você está sentindo. Você pode sentir tudo isso. É normal e é comum que sinta. Contudo, me preocupa o tempo. 1 ano e 4 meses já é um tempo muito longo para o luto ainda estar no volume, na profundidade que está. O luto, ali até os 11 meses, 9, 10, 11 meses, se ele está intenso ainda como está para você, está dentro da normalidade. Mas se a intensidade desse luto, ela ultrapassa os 10, 11 meses, a gente precisa começar a pôr atenção. Por quê? Porque isso quer dizer que você não está metabolizando isso emocionalmente. Ou seja, o caminho da natureza humana não está seguindo os passos que deveria seguir. E aí, nesse caso, precisa de ajuda. E nesse caso aí, então, já tem 5 meses a mais. Não é que esse tempo, gente, seja um tempo exato. Não é assim. Entendeu? Não é. Tem gente que com 2, 3, 4 meses está tudo ok. Mas tem gente que com 1 ano e meio não está. Cada um é um, entendeu? Mas a gente segue mais ou menos essa média para a gente poder conversar. De qualquer modo, eu acho que o 128, o 129 e o 130 dos programas que eu te falei lá pode te ajudar muito, 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 muito. Tá bom? Deus abençoe, viu? Ah, a diretora deixou eu ler uma cartinha, gente. Olha que belezinha. Eu tenho um monte de cartinha aqui. Ó, Maria Inês de Carvalho Cunha. Olha, tem meu sobrenome. De Iguatama, Minas Gerais. Padre Pedro, sua bênção. Assisto sempre seu programa e peço que leve meu pedido para Nossa Senhora. Já fiz 3 operações no ouvido e não posso fazer mais. Peço uma cura por intercessão de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Sinto também muita dor de cabeça, mas tenho muita fé. Ficarei muito agradecida. Ô, minha querida, eu vou levar mesmo esse papelzinho que está aqui. Sabe por quê? Porque assim, enquanto a gente pode buscar os recursos próprios, a gente deve buscar os recursos próprios. Mas no seu caso, você já fez 3 cirurgias. Agora não pode fazer mais, você deu todos os passos. Agora eu posso chegar lá e dizer assim, Nossa Senhora, seguinte, olha, tem uma filha da senhora aí que agora só está dependendo da senhora. Ela não pode fazer mais nada. Tudo que ela podia fazer, ela já fez. E está lá, está com dor de cabeça, está com o ouvido ruim, como é que vai ser? A senhora pode dar um jeitinho? Pode falar um bocadinho lá com o seu filho, para ver o que é que se faz para essa senhora? Né? Então, pode deixar. Né? Vou deixar aqui para eu não me esquecer. Deixar junto com o meu celular. Chegou ligação? Olha, será o Benedito? É o Benedito. Alô, Benedito. Alô, Barbeiro, tudo bom com o senhor? Tudo na santa paz. E o senhor, como é que está? Feliz aniversário adiantado. Hã? Feliz aniversário adiantado. Ah, muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Amanhã é dia. Assisto o programa do senhor toda sexta-feira. Muito obrigado, viu? De todo... O senhor de onde? A camisa do senhor tá bonita, hein? O senhor achou bonita? Ela tá mais ou menos, né?
Tá boa, né? Amanhã se faz o quê? 60? É? Ah, coitada, 62, graças a Deus. Opa, então eu tô quase junto, hein? É? O senhor vai fazer quantos? 61 em agosto. É, tá novinho ainda, né? Em Santa Eu nasci... Cabeça, faz uns 45 anos que eu fui aí, quando eu ia com a minha mãe ainda. Olha, eu nasci no dia 5 de abril de 1963. Oi? Eu nasci 5 de abril de 1963, umas 7 horas da noite. Minha mãe só teve uma dor de parto. Quando teve a primeira que chega correndo, chega, acode. Quando a enfermeira chegou, já estava lá, lindo, maravilhoso, né? Então, graças a Deus, 62 anos. No ano que vem, vou fazer 63. Nasci em 63, vou fazer 63. Olha que beleza. Vai dar até uma música para nós cantar. Ô, seu Benedito, muito obrigado, viu? De todo o coração, pelo seu telefonema. Reze por nós, sim, é muito importante, sabe? A vida da gente, a gente só consegue levar adiante por conta da oração das pessoas mesmo. Porque senão a gente sozinho mesmo não dá conta, é impossível, né? Porque a vida nossa de padre não é uma vida diferente da vida de qualquer outro ser humano, mas é uma vida que tem elementos espirituais e emocionais que são muito diferentes da vida de todas as pessoas. Ó, contar para vocês uma coisa. A gente, na Diocese de Lorena, está fazendo mutirão de confissão para a Quaresma, preparação para a Páscoa, né? Então, todos os padres daquela região se reúnem numa paróquia para atender todos os paroquianos que querem se confessar naquela noite. Terça-feira foi em Cachoeira Paulista, no Santo Antônio, ontem foi em Canas, hoje está sendo lá em São Miguel, em Piquete. Pense você, ontem, por exemplo, em Canas, a gente começou a atender confissão às 7 horas da noite, o Padre Fernando chegou antes, terminamos, era mais de 9h30 da noite. Imagine quantas pessoas você atende. E imagina que cada uma daquelas pessoas que chegam, elas chegam ali com a sua história, elas chegam ali com a sua vida, e você tem que estar ali sempre com a sua tela de fundo limpa, branca, sem nada. Então você tem que ter uma capacidade enorme de quando uma pessoa sai, enquanto ela caminha saindo e a outra caminha chegando, você limpar toda a sua tela de fundo. Mas você é um ser humano. E muitas vezes a gente tem vontade de chorar com o pecador, com o penitente, porque a gente não é insensível. Quando alguém nos conta a sua história, o seu sofrimento, a sua dor, o seu arrependimento. E tudo isso a gente tem que estar preparadinho para o próximo que chega. Então não é fácil, às vezes as pessoas pensam que o cansaço da gente é apenas pelo cansaço estar sentado ali ouvindo. Não é. É porque existe toda uma vida emocional e espiritual dentro da gente acontecendo, enquanto uma confissão está acontecendo. Entendeu? Então, a oração de vocês é tudo que a gente tem para manter-se equilibrado, em ordem, e continuar a sendo aquilo que Deus deseja que a gente seja, sempre. Tá bom? Bora para frente, querida diretora. Intervalo. Ela diz com a calma. Então nós vamos com a calma para o nosso intervalo. Tá bom? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Agora sim já é o último bloco. Você já viu? Pelo amor de Deus. Na semana passada, eu mandei um abraço para todo mundo lá que serve no Santa Cabeça, no Santuário Esquisito Savinho. Aí, todo mundo falou, Padre, o senhor esqueceu do Savinho. Aí eu falei para ele, Savinho, esqueci mesmo de você, filho. O Savinho toma conta da acolhida de todas as pessoas que chegam lá
no nosso santuário. Ele que organiza os carros, tudo direitinho. E ele é uma pessoa incrível, incrível. Então eu falei para o Savinho, Savinho, ó, agora só por desaforo, vou mandar um abraço só para você, para ninguém mais. Quero ver, viu, padre? Então um abraço carinhoso para você, meu querido. Muito obrigado por tudo que você faz pelo nosso santuário, viu? Deus abençoe muito. Vamos então para o nosso WhatsApp aqui, ver o que é que tem. Vamos lá. Oi, Padre Pedro, sua bênção. Estou passando por dúvidas em relação à minha vocação e não sei bem como lidar com isso. Tenho apenas 16 anos e sinto que estou enfrentando uma grande crise vocacional. Às vezes fico ansiosa e confusa, mas sei que no momento certo Deus vai me mostrar o caminho. No entanto, essa indecisão é muito complicada. Me deixa um pouco perdida. Gostaria de saber como posso discernir melhor essa vocação. Se há alguma orientação que o senhor possa me dar nesse momento. Ô, minha filha, claro que eu tenho uma grande orientação para você. Primeira coisa é saber que nessa idade não tem problema nenhum de você estar confusa. Não tem problema nenhum. Essa, naturalmente, é uma etapa de confusão mesmo. A gente chama de confusão, mas é de verificação, de averiguação. Deixa eu te explicar como é que a coisa funciona. Olhe bem. No dia que Deus me criou, Ele me criou com um propósito. Ele não me criou à toa. Eu não nasci à toa, entendeu? Ele me criou com um propósito. Naquele propósito de Deus, estava lá um desejo dele de que eu tivesse no mundo uma missão para cumprir. Isso não é assim determinado que Deus diz assim, ó, você vai ser padre. Não, Ele me entrega enquanto ser humano uma missão. E essa missão eu vou descobrindo como é que eu posso cumpri-la no mundo. E eu fiz várias tentativas antes de ser padre. Até que eu disse, para eu cumprir com essa missão no mundo, ser padre é a melhor coisa. Então, a primeira coisa importante é descobrir que ferramentais Deus nos deu para a gente poder desenvolver nossa missão no mundo. Por exemplo, é claro que Deus me deu a palavra desde pequeno. Olha, na escola, em casa, em tudo quanto era lugar, Deus me deu a graça de eu falar. Desde pequeno. Deus me deu criatividade, desde pequeno. Então, desde pequeno, a gente vai percebendo quais são os dons, os talentos e as capacidades que Deus nos concedeu. Porque esses dons, talentos e capacidades que Deus nos concedeu, eles são muito úteis para coisas muito específicas, mas eles também servem para coisas muito gerais. E é por isso que entra a dúvida. Por quê? Porque com o dom da palavra que Deus me deu, eu poderia ser um bom professor, eu poderia ser um bom padre, eu poderia ser um bom ator, eu poderia ser muitas coisas, entendeu? Mas aí é onde a gente vai olhando e se projetando, dizendo assim, quando eu me vejo padre, como é que eu me sinto? E aí a gente sente vibrar alguma coisa diferente. Por exemplo, primeira vez na vida que apareceu para mim a possibilidade de eu ser padre, não foi assim uma coisa boa. Foi porque eu fui participar de uma missa lá em Malhador e o padre, naquela época era o padre Rezende. E não foi uma missa assim bacana, sabe? Uma missa durante a semana, tá? Uma missazinha assim, né? Depois ele me perguntou o que é que eu achei da missa. E eu sempre fui muito sincero.
E dentro da minha sinceridade, assim, sinceridade de adolescente, eu só respondi para ele assim, nossa, foi um horror. E aí ele disse assim, por quê? Aí eu contei para ele por que foi. Ele disse assim, mas você poderia fazer melhor. Aquela resposta dele pôs na minha cabeça a hipótese. Eu acho que eu posso fazer melhor. E aquilo foi algo que me instigou. E aí eu me perguntava, mas como eu posso fazer melhor? Né? Então, quando a gente olha aquilo que está à nossa frente como possibilidades, e a gente se pergunta, a gente mesmo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ser uma religiosa, eu quero ser uma leiga consagrada, eu quero ser o quê? Quando eu me projeto e eu me vejo no futuro sendo assim, eu sinto, não é uma alegria, é mais que isso, eu me sinto bem nesse lugar. Por exemplo, se eu hoje me projeto como um pai, eu digo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, olha, mas Deus me livrou de ser pai. Por quê? Porque se eu fosse pai, eu estragava os meus filhos tudo. E, olha, ou eu não ia ter paciência, ou ia ser condescendente demais, ou, enfim, não ia dar certo, porque eu não tenho a vocação. Mas quando eu me projeto sendo padre, quanta felicidade, quanta realização, como eu me sinto em casa, como eu me sinto pleno. Então, minha filha, você tem que olhar daqui a 10 anos a sua vida e pensar assim, daqui a 10 anos, eu sendo uma mãe, como é que eu me sinto? Daqui a 10 anos, eu sendo uma religiosa, como é que eu me sinto? E aí, a sensação que você tem hoje, provavelmente ela indica para você o sim ou não para aquela vocação que está lá e para o cumprimento daquela missão que está lá. E aí o que é que você vai fazer? Você vai dar passos naquela direção, né? Se você hoje, por exemplo, se sente chamada como hipótese ao casamento, ao matrimônio, e a vida religiosa, por exemplo, se a sua dúvida é entre essas duas coisas, se pergunte, como é que eu me sinto como esposa, como mãe? E como é que eu me sinto como religiosa? A sensação. Então, vá na direção daquela sensação boa, agradável. Isso não quer dizer que a gente não goste da outra situação. Eu, por exemplo, adoro ver a paternidade nos pais, mas é nos outros. Entendeu? É nos outros, não é em mim. Eu adoro quando os meninos que estão aqui contam as peripécias deles enquanto pais, a luta, a batalha, etc. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Louvo, bendigo e agradeço a Deus para eles. Mas na boa, eu sinceramente não tinha tutano para isso não. Eles me contam aqui que eles vão lá e faz café da manhã e depois faz almoço e pega, põe no carro, leva na escola e faz isso, faz aquilo. Não é assim que vocês vivem? É desse jeito, né? E depois vem trabalhar aqui, trabalha até 10 horas da noite. Quando chega em casa ainda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque não é só a mãe que faz isso, né? Hoje em dia mãe e pai faz isso, né? Mas eles se realizam com isso. Por quê? Porque nada no mundo deve ser melhor do que eles terem um filho e uma filha para abraçar. Eu não tenho a menor necessidade disso. Eu me realizo quando eu termino o mutirão de confissão, vou jantar e eu digo, cumpri plenamente a minha missão. Pronto. Está vendo como é diferente? Então, a realização é diferente, porque a missão que Deus nos deu é diferente. Eu não sei se eu expliquei, eu não sei se eu compliquei, não sei o que é que foi. Mas se serviu, minha filha, continue. 16 anos você ainda tem muito caminho a percorrer.
Só uma coisa eu vou dizer para você. Aliás, vou dizer ali para ficar a cara maior. Aqui, ó, presta atenção. Não comete erro agora, que você vai se arrepender amanhã. Se você tem dúvidas quanto à sua vocação, não cometa erro agora. Não cometa. Espere, aguarde, tenha paciência. Não ponha os pés pelas mãos. Você tem tempo para fazer isso. Então se mantenha em ordem. Tá bom? Até mais um? Então bora. Vamos ver. Oi, boa noite, Padre Pedro. Sua bênção. Queria sua opinião. Fui casada por 38 anos. Sempre respeitei meu esposo, mesmo com traição dele, desde que casamos. Sofria muito com as traições dele. Ele faleceu vai fazer 2 meses. Fiquei os últimos momentos junto dele, ajudando. Não abandonei ele um só instante. Será possível um dia ser feliz com outra pessoa? Será proibido eu pensar nisso? Ô, mulher de Deus, como assim? Pelo amor de Deus, tu tá viúva, criatura. Imagina, tu tá viúva com teu marido, né? Tá desimpedida, pode casar amanhã se você quiser. Tem problema não, vai arrumar um marido que te respeite, vai arrumar um marido que te ame, vai arrumar um marido que você possa viver uma vida afetiva, amorosa, decente, respeitosa. Meu pai do céu, você cumpriu sua missão. Maioria tinha largado esse sujeito aí para trás. Ele teria morrido sozinho. Você não, você foi mulher decente. Você foi mulher capaz de cuidar dele até o fim. Você agora entrega ele para Deus e diz, olha, Senhor, missão dada, missão cumprida, está tudo certo. Agora eu vou viver minha vida. Agora eu vou dar conta da minha felicidade. Porque, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Vocês têm que entender o que é que se passa dentro de uma pessoa traída. A maioria dos homens não leva isso em conta. Porque o que é que acontece com um homem traído? Ele se enche de raiva, de fúria e quer matar a mulher ou o amante. Então, para ele, as coisas se resolvem assim. Se resolve na violência, se resolve de um jeito. Muitos homens, as coisas são assim. Gente, com a mulher, as coisas não se resolvem assim. Porque a mulher é diferente. A mulher fica pensando em como o marido que ela escolheu para ela amar e que ele escolheu ela para amar, como é que ele foi capaz de fazer isso com ela? Mas tem uma coisa pior ainda. Quando a mulher é traída, ela se sente um lixo. Infelizmente. Veja, o problema não é dela, o problema é do marido que a traiu, mas ela se sente a última das criaturas. Por quê? Porque ela diz, bom, se o meu marido me traiu, é porque eu não sirvo, é porque eu não presto, é porque eu não sou bonita, é porque eu sou isso, aquilo, aquilo outro. E muitas vezes, gente, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o infeliz que vai trair, que não tem maturidade afetiva, que não tem equilíbrio emocional, que não tem maturidade sexual, que vive de impulsos sexuais e daí para frente. E isso não tem a ver com você. Tanto é que você conhece inúmeros maridos que têm mulheres lindíssimas. E esse sujeito vai trair essa mulher com outra horrorosa. Eu não sei se vocês já viram isso, mas a maioria dos amigos que a gente tem, quando vai trair, não trai por uma mais bonita, não. Muitas vezes trai por uma muito mais feia. Você é capaz de dizer assim, meu filho, você está com a cabeça aonde? Né? Como é que você troca 100 por 50? Fala a verdade. Mas é o que acontece. Então, a gente precisa compreender o que essas pessoas vivem. Não é realmente fácil. Não é fácil. Mas olha, filha, vai viver tua vida.
vai viver a tua vida, porque você tem todos os direitos do mundo de viver a sua vida. Então, não se preocupa, tá bom? Acabamos o programa, né, gente? Vamos rezar para Nossa Senhora, né? E hoje, especialmente, vamos aproveitar esse momento que nós estamos finalizando o nosso programa para pedir a Nossa Senhora uma graça especial para todas essas mulheres que se sentem traídas, se sentem menores, porque foram traídas. Então se acham que já não são tão mais lindas, tão mais bonitas, porque foram trocadas por outras. Maria Santíssima, eu te peço, por favor, que a senhora, em primeiro lugar, coloque a sua mão sobre esses homens que traem. A senhora, como mãe, chegue para esses homens que traem e diz: meu filho, vem cá, eu preciso ter uma conversa com você. Por que você está traindo sua esposa? O que é que está acontecendo aí dentro de você? Então hoje, Maria Santíssima, eu te peço, ponha a sua mão no ombro, no peito desses maridos que têm traído suas esposas. Em primeiro lugar, e como mãe, conversa com eles. Em segundo lugar, traz as esposas para o seu colo, para ampará-las, para socorrê-las, para dar a elas o alento e um novo sentido para as suas vidas. Mãe amada e querida, eu te peço nesta hora que a senhora possa derramar sobre todos nós, especialmente sobre as famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Rezem por mim, amanhã é meu aniversário. Presente sua oração. Até sexta, viu?